Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre transhumanismo, uma perspectiva filosófica. Será um papo filosófico com Rosa Maria Auriche. Ela é médica, especializada em otorrinolaringologia clínica e cirúrgica, também em clínica médica pelo Hospital Obras Sociais Irmã Dulce, é presidente da Singular, ativista cultural e graduanda em filosofia pela UESB. E é sobre o trabalho de conclusão de curso de Rosa Maria Auriche que a gente vai conversar. Esse trabalho teve orientação do professor Luiz Cláudio França. Rosa, filosofia sempre muito interessante, né? É importante sempre a gente lembrar que a filosofia traz essas reflexões, né? Questões como o que é realidade, como podemos conhecer, o que é o ser humano, como devemos viver, o que é justo, qual o sentido da vida, sempre existiram. Nos últimos anos, a evolução tecnológica tem trazido outros componentes de reflexão que são relevantes e necessários. E entre esses, a temática aí do seu artigo, né? O transhumanismo. O que é isso? É um movimento cultural, científico e filosófico iniciado na década de 1960, onde a biotecnologia é utilizada para melhorar a qualidade de vida humana, seja individual ou coletiva. Numa definição simples, é a união de tecnologia e biologia para romper as limitações e expandir a capacidade humana. Isso gera muita polêmica também, né, Rosa? É um tema em constante construção, envolvendo vários setores de produção científica, sem um consenso ético ou científico definitivo. O cerne do transhumanismo estaria no uso de tecnologias, principalmente a criogenia para o prolongamento da vida, a biogenética, né, com estudos relacionados à modificação do DNA, a inteligência artificial, a nanotecnologia e a robótica. Seriam esses núcleos iniciais, mas todos com a busca sempre do melhoramento humano, seja sob o ponto de vista da saúde, seja sob o ponto de vista do prolongamento da vida. Que tema profundo e interessante. E como você trabalha isso nesse artigo, Rosa? A questão central a que o artigo faz referência é: nós podemos fazer, mas nós devemos fazer determinadas coisas em relação à natureza humana? Uma pergunta instigante e provoca tudo para melhorar o humano, né, as capacidades humanas, ou melhorar a saúde ou prolongar a vida. É um tema que envolve tecnologia e ciência e que gera muita polêmica, né, Rosa? O uso da tecnologia não é uma coisa recente. Da nossa janela histórica existem pontos importantes sobre as primeiras reflexões com o homem moldando a si mesmo. Então, desde a antiguidade, Grécia Antiga, já se discutia isso. No século XV, pensadores como Giovanni Pico della Mirandola fazem as reflexões sobre o homem como modelador de si mesmo. Na Idade Moderna, com a valorização do método científico e o poder humano sobre a natureza, com Francis Bacon, outras reflexões vieram. Ou seja, a tecnologia e como ela pode interferir nas nossas vidas, para o bem e para o mal, são temas aí presentes há muito tempo. Mas e o transhumanismo? Quando surge o movimento? Se a gente pudesse falar sobre alguns momentos assim marcantes dentro dessa concepção histórica do transhumanismo, fica como referência duas literaturas distópicas, que são Admirável Mundo Novo e 1984, que falam justamente sobre a relação da tecnologia com o humano. Agora, o termo transhumanismo, cunhado especificamente como referência, só aparece em 1957, né? E o seu autor, Julian Huxley, diz o seguinte: a espécie humana pode, se quiser, transcender-se a si mesma, não apenas esporadicamente, o indivíduo aqui de uma maneira, o indivíduo ali de outra maneira, mas na sua totalidade como humanidade. É a quebra de limites e a expansão da capacidade humana através da tecnologia. Interessante, né? E como esse movimento evolui, Rosa? Na contemporaneidade, esse movimento se consolida, né, principalmente nas décadas de 60, e a partir das décadas de 60, 70 e 80, as primeiras organizações temáticas aparecem, e aí, a partir disso,
ocorre uma organização de núcleos de cientistas que defendem essa frente, esse movimento que é referenciado como filosófico. Um movimento filosófico que cumpre bem o seu papel de trazer a reflexão importante, até onde podemos usar a tecnologia a serviço do prolongamento da vida, a serviço da saúde, a serviço das manipulações genéticas. Até onde podemos ir e até onde devemos ir. Você fez aí uma retrospectiva histórica da evolução do movimento transhumanista e você disse que não há consenso, né? Existem correntes diferentes. Vamos falar sobre elas. Dentro da discussão do transhumanismo, nós temos duas correntes de pensamento. Os bioprogressistas defendem o uso amplo da tecnologia para aprimorar o ser humano, abordam conceitos como entropia, ordem crescente, autotransformação, racionalismo crítico. Segundo eles, o indivíduo transhumanista busca a autotransformação constante, mediante pensamento crítico, aprendizado permanente, responsabilidade pessoal e proatividade. O uso da tecnologia, então, é visto como um caminho corajoso e criativo para a superação desses limites, sempre guiado pela razão, em detrimento da fé ou dogmas inflexíveis. Esse é o resumo do que pensam os bioprogressistas. Mas nós temos outra frente, outra corrente de pensamento, que são os bioconservadores, que alertam para os riscos éticos, sociais e existenciais, trazendo uma reflexão em torno, volto a dizer, da temática, né? Nós podemos fazer, mas nós devemos fazer. Acho que isso está sempre permeando, ou pelo menos deveria permear o pensamento humano, naquilo que envolve o coletivo e também o individual. Que rica discussão! E você aí, ouvinte, você é bioprogressista? Defende o amplo uso da tecnologia para aprimorar o ser humano? Ou bioconservador? Acha que temos que sempre dosar os riscos éticos, sociais e existenciais no uso da ciência? Em 2009 foi publicado o Manifesto Transhumanista, também chamada de Declaração Transhumanista. Esse documento defendia a possibilidade e a conveniência de melhorar a condição humana através da tecnologia, com o aumento das capacidades físicas, intelectuais e psicológicas e também a eliminação do envelhecimento. Você trata desse manifesto no seu artigo, né? De que forma? Sobre o manifesto, Luciana, a gente acabou separando, são 8 premissas, apenas foram levadas em consideração as 3 últimas. Por falar sobre, a sexta fala sobre a promoção de políticas que devem ser éticas, inclusivas e globais, respeitando a autonomia de gerações futuras. E o grande dilema em torno dessa premissa é o avanço tecnológico, que é mais rápido que a capacidade de regulação democrática. E dentro disso a gente passeia por vários exemplos, como propriedade intelectual, função da rede, seu papel. Porque sim, apesar da gente ter um núcleo da ciência, como eu havia citado anteriormente, hoje o que a gente tem de produção tecnológica, incluindo aí plataformas, como por exemplo os conceitos de uberização, a própria internet, tudo isso vem porque o que os últimos anos têm mostrado é que essas utilizações da tecnologia têm modificado o comportamento humano, não apenas de forma individual, mas de forma coletiva. A sétima premissa fala de uma ética pós-antropocêntrica. O que é isso, Rosa? O manifesto diz que nós devemos proteger humanos, animais e futuras inteligências artificiais, né? E aí vem dilemas morais, né? Devemos expandir direitos éticos a inteligências artificiais enquanto bilhões de humanos carecem de dignidade básica? Como valorizar a vida humana sem negligenciar outras formas de sentiência? Isso é para ser mais específico, né? Mas dentro do artigo a gente acaba pegando as reflexões do Fukuyama sobre essa perspectiva para que a gente possa trazer na prática como de fato está acontecendo, porque uma coisa é o que o manifesto diz, outra coisa é que a realidade, como a realidade se apresenta. E a última premissa que você aborda no artigo, provavelmente uma das mais polêmicas, é sobre o direito de modificar corpo, mente e emoções. A questão ética, a nosso ver, é quem terá acesso a essas tecnologias, sobre os riscos, a nova eugenia e as desigualdades éticas e sociais, né? Então, por exemplo, na edição genética e prolongamento da vida, até que ponto podemos alterar o humano sem perder a nossa essência?
Qual seria a ética da escolha individual diante de impacto coletivo e global? Então, isso aí tem muita coisa, muito pano para a manga para a gente conversar, debater, né? E como a gente pode e deve debater esse tipo de tema. Como termina esse artigo? Que conclusão você chega, Rosa? Como conclusão, Luciana, a gente traz, né, as reflexões em torno da utilização pela humanidade da tecnologia, desde a pedra lascada até o transhumanismo, e a inovação sempre esteve presente. Entretanto, questões filosóficas como felicidade, identidade e finitude permanecem, apesar de termos evoluído muito tecnologicamente, né? Evoluímos tecnologicamente, mas ainda temos que evoluir em outros aspectos, né? O grande desafio seria justamente a aceleração tecnológica, pressionando a ética a responder mais rápido, além da sua capacidade de reflexão, e a sugestão, né, de um diálogo entre bioprogressistas e bioconservadores, levando em consideração outros autores para além do período moderno e da contemporaneidade, bebendo de fontes de autores clássicos como Aristóteles, por exemplo, Santo Agostinho. A possibilidade, né, como discussão, de adaptar as regras da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão como base humanística para regular essas novas tecnologias, entendendo que precisa haver um caminho de integração entre pesquisadores, gestores, políticas públicas e educação para poder avaliar tecnologia por tecnologia e encontrar a melhor forma de adequar as coisas. E que questionamentos devemos fazer através dessas reflexões que você levanta, Rosa? A pergunta central que ficou foi, como eu disse desde o início, não apenas o que podemos fazer, mas se devemos fazer por uma questão ética, existencial e política. E como postura final diante do artigo, nós reconhecemos nossa humildade diante do desconhecido, de tantas coisas que têm surgido de forma rápida, algumas que não estão nem implantadas do ponto de vista oficial, mas que ocorrem entre quatro paredes, formulando sempre as perguntas adequadas e evitando a tentação de ocupar o lugar de Deus. É isso aí, evitando a tentação de ocupar o lugar de Deus. Que coisa linda, Rosa, muito obrigada pelas suas contribuições nessa série, viu? Espero que a gente possa ter contribuído com o seu universo, o universo das pessoas em casa, uma reflexão sobre coisas tão pertinentes nesse nosso cotidiano, nessa contemporaneidade, que eu entendo que não é um tema da filosofia, da ciência, da ética. É um tema que discute, inclusive, a questão da humanidade, de quem somos, sobre a nossa existência como seres no mundo. Excelentes reflexões.